Prazer tê-los aqui, mais uma noite de adoração, mais uma noite de comunhão, de louvor ao nosso Deus. Ah, Antes da gente iniciar essa palavra, eu queria só comunicar algumas coisas. No próximo dia 17, creio que seja na próxima sexta-feira, nós teremos aqui encontro de homens, então estaremos reunidos aqui apenas os homens às 19h45. Então vai ter um movimento aqui das crianças primeiro, né? E depois o movimento dos homens. E nós pedimos que os homens, por gentileza, tragam alguma coisa para comunhão depois, né? Um salgadinho. A gente pede sempre o seguinte, irmão, evita aquele bolo, aquela rosca do mercado que nem você come. Não é? Pega o salgadinho que vai, não é? O salgadinho vai. Teve um encontro desse que nós fizemos aqui, que uns homens se reuniram aí, inclusive o Vitor, né? Pediram pizza. Então começou a chegar motoboy aí de pizza, né? Então pede a tua esposa para te dar uma orientação, que vai ser legal, tá bom? Isso, ótimo. Tem um grupo de homens, se você quiser participar no WhatsApp desse grupo, onde todos os avisos são dados, você vai procurar o Vitor aqui e ele vai inserir você no culto, no grupo e vai te informar aí o procedimento, tá ok? Nós temos aí a cantina, né? Hoje nós teremos aquela coxinha missionária, mas ela é gourmetizada, né? Então ela vem com catupiry lá dentro. É um negócio gostoso, tá, irmãos? Então é um momento para você ter de comunhão e também ajudar missões. No próximo domingo, para os membros da igreja, a nossa escola bíblica dominical, essa classe que funciona aqui, que o Rodrigo é professor, a classe que funciona aqui em cima, que o Washington é professor, e a classe do jovem, ou seja, aqueles que estão estudando as parábolas de Jesus, nós vamos fazer uma classe única aqui, aonde vai estar apresentando a nova revista e a primeira lição, tá? Então o pessoal da minha classe também, eu não avisei isso a eles hoje, que funciona aqui embaixo, também estarão aqui, porque não vai ter como eu ocupar os dois lugares ao mesmo tempo. Então eu vou estar ministrando essa primeira aula e apresentando para vocês o novo material que vai agora nos acompanhar nas manhãs de domingo. E por último, eu quero mais uma vez reforçar sobre isso aqui, tá? Eu me lembro que na semana passada, quando nós iniciamos a campanha de missões mundiais, eu falei que missões é um ato de amor, onde nós somos incentivados, a gente faz isso muitas vezes no ano, mas agora um pouquinho mais forte a olhar para o outro, né? Então, isso aqui é um investimento que nós estamos fazendo, isso não veio de graça para a gente, está indo de graça para a sua mão, mas é um investimento que nós estamos fazendo e confiando que você realmente vai seguir os passos que foi orientado aqui pelo pessoal do evangelismo, né? Que você vai orar por uma pessoa, que você vai pedir que Deus quebrante o coração dessa pessoa, que você vai entregar isso para ela e que você vai convidá-la para vir domingo. Então, domingo que vem à noite, a mensagem vai ser 100% evangelística, é para atingir o coração do necessitado realmente. E é uma oportunidade também para você ler esse material, conhecer um pouquinho mais do Evangelho, né? E saber falar para outras pessoas a respeito do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, a minha oração pessoal é que você faça um excelente uso desse material e que Deus opere através da sua vida, que Deus atenda de fato esse clamor que você vai colocar agora diante dele pela vida dessa pessoa que você vai convidar, tá ok? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 11, a partir do verso de número 20. Deixa eu abrir a minha aqui também. Mateus capítulo 11. A intenção da Marina foi entregar um por pessoa, né? Para quê? Para que seja uma ação mesmo individual, né? Então, às vezes, você tem um filho aí de 10 anos, 9 anos, 12 anos, você já pode ensinar ele a orar por outra pessoa, ensinar ele métodos de evangelismo, né? Então, é interessante aí para os pais crentes que já podem começar a introduzir os seus filhos nesse amor pelo outro, nessa compreensão da vida da outra pessoa e da necessidade das outras pessoas do evangelho. Mateus capítulo 11, a partir do verso de número 20, diz assim:
Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque eles não se arrependeram. Então ele começou dizendo aí no verso 21, ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e em Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, elas teriam vestido roupas de saco, cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Verso 23, e você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, você vai descer até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia de juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para você. Vamos orar ao nosso Deus? Pai, muito obrigado por esta noite. E, ó Deus, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor nos dê condições de extrair da Tua palavra aquilo que nós precisamos, ó Deus, para levar o nosso coração, a nossa mente na presença do Senhor. Que nos dê condições, ó Deus, de chegarmos à contrição, ao arrependimento e à entrega de vida ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, ó Deus, opera o milagre da salvação aqui nesta noite. Opera o milagre da conversão aqui nesta noite, pois esse, ó Deus, é o maior de todos. É quando a pessoa consegue compreender o seu estado de vida, compreender que depende do Senhor Jesus Cristo e entrega a sua vida a Ele. E isso só pode ser através de uma operação milagrosa do Teu Espírito no coração do ser humano. Então, em nome de Jesus, ó Deus, nós pedimos que essa noite seja uma noite de encontro com o Senhor. Oramos em nome de Cristo Jesus, aquele que nos salvou, aquele que morreu pelos nossos pecados, aquele que está sempre diante de nós, com salvação, com amor, e nos levando aos pés da cruz. Em nome dele é que nós oramos hoje e sempre. Amém. Queridos, você já entendeu o conteúdo do texto que eu acabei de ler, não é? Então, hoje eu gostaria de tratar com vocês sobre um tema relativamente pesado, mas libertador. Se você perceber as mensagens de Jesus, se você gostar de ler a Bíblia, você começar a ler o Novo Testamento, principalmente os 4 evangelhos, você vai ver que a maior parte daquilo que Jesus pregou foram temas pesados, temas que precisam levar as pessoas à realidade da vida. Nós temos um problema, e um problema sério. Eu costumo dizer aqui nessa igreja que o maior problema da sua vida não são as suas contas a pagar, não são os diagnósticos que você recebe no hospital, não são os problemas familiares que você tem. Tudo isso são problemas, todas essas coisas nós precisamos levar aos pés da cruz, mas o maior problema do ser humano é onde ele vai passar a sua eternidade. Se isso aí tiver resolvido na sua vida, se isso aí tiver resolvido para você, você vai ter muito mais tranquilidade para lidar com todas as outras áreas da sua vida. E Jesus pregou muito isso. Jesus bateu muito forte na tecla que nós vamos bater nessa noite, que é o arrependimento e a dureza do coração das pessoas. Jesus bateu muito nisso. Ele foi um pregador dessas duas coisas. E a mensagem de Jesus, ela alcançou muitas pessoas. Se você vê aí no próprio Evangelho de Mateus, eu vou tentar citar a maior parte das coisas dentro do próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no verso 17, o Paulo Júnior vai colocar ali para a gente, vai dizer, não é, que Jesus, o evangelista diz que Jesus, ele começou a pregar e o discurso de Jesus, a pregação de Jesus era, olha, vocês precisam se arrepender porque o reino de Deus está próximo, ou o reino dos céus está próximo. E essa ideia de um reino dos céus próximo,
ele pode ser uma notícia tanto boa, como pode ser uma notícia ruim. Ela será boa para aquelas pessoas que, com coração humilde e com coração quebrantado, elas recebem a mensagem do Evangelho nos seus corações, elas acolhem essa mensagem do Evangelho em seus corações. Essa mensagem que é poderosa para transformar a vida de uma pessoa. O Evangelho é a mensagem da transformação e da salvação de vidas. É a mensagem mais poderosa que nós temos na Terra. Não existe paralelo para o Evangelho. Não existe mensagem mais poderosa do que o Evangelho. Por que isso? Porque o Evangelho ele vai na causa do problema e não nos sintomas. Ontem, como eu disse hoje pela manhã, nós tivemos aqui uma palestra para os casais, nós tivemos a presença de um psiquiatra para fazer isso, e ele trouxe dados técnicos para nós sobre a realidade do divórcio e da terapia de casais. E nós vimos ali, aprendemos com ele ontem, 12 pontos que mais são causadores de divórcios, desde o primeiro até o 12º. E quando nós olhamos para isso, para tudo que ele falou ontem, à luz das Escrituras Sagradas, o que a gente vê é que as pessoas chegam a essa realidade das suas vidas pela dureza do coração. Porque a causa está muito por baixo desses 12 aspectos que foi apresentado. Então, ele apresenta ali, às vezes, paliativos para os sintomas, mas a causa, o único capaz, a única mensagem, o único tratamento capaz de realmente ir na causa do problema é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque ele vai aonde o ser humano foi tocado com maior força, a sua alma, o pecado. Então o Evangelho vai nesse lugar. Então a mensagem do Evangelho ela é poderosa para transformar a vida de uma pessoa. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem de autoajuda. Ela não é uma mensagem para você se sentir bem. Ela não é uma mensagem para você sair daqui inflado ou para você sair daqui emocionalmente tratado. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de transformação de vida. O objetivo do Evangelho é tornar você uma outra pessoa. O Evangelho não faz recalcitragem. Ele transforma o ser humano. Aquela pessoa que era de um jeito, ela passa a ser completamente de outra forma. E ela é a mensagem da salvação. Então, para essas pessoas, a ideia do reino dos céus presente é muito boa, porque é a ideia de que Jesus está chegando, ou que ele já veio, né? Porque essa ideia do reino dos céus presente, ou ele virá, existe uma tensão aqui entre aquilo que já é e aquilo que virá depois, que não cabe a gente discutir nem avançar nessa ideia, mas para essas pessoas essa ideia é muito boa. Jesus está chegando, Jesus veio naquela época, pregou as boas novas da salvação, então ele um dia voltará e levará a sua igreja, uma mensagem maravilhosa para essas pessoas. Mas ela também é uma mensagem ruim. Ela é tão ruim para aquelas pessoas que, a despeito de ouvirem o Evangelho, elas não se rendem ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Seus corações são duros, eles são impermeáveis, eles são fechados. Essas pessoas ouvem, mas elas não se arrependem dos seus pecados e elas não entregam as suas vidas a Jesus Cristo. Para essas pessoas, a vinda do reino de Deus, como Jesus anunciou, como uma coisa que estava chegando, pode ser tanto um problema quanto a própria volta do Senhor Jesus, que nós não sabemos qual será o dia. Porque ambas as situações trazem juntos tanto a misericórdia de Deus para aquele que abriu seu coração, se arrependeu dos seus pecados e entregou a vida a Jesus, quanto o juízo para aquele que nunca se arrependeu dos seus pecados, nunca reconheceu o senhorio do Senhor Jesus Cristo e passou a sua vida como um incrédulo. Então, essas duas tensões nós vamos ver aqui hoje. Como diz aí em Mateus capítulo 4, verso 23, Jesus foi por toda a Galileia ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Jesus fez essas coisas. E as boas novas do reino é justamente o Evangelho. Jesus está dando a boa notícia
de que realmente Deus agora está visitando o pecador, está agora oferecendo a esse pecador uma salvação. E ao curar todas as enfermidades e doenças entre o povo, Jesus estava apresentando por onde ele passava as suas credenciais messiânicas. Eu me lembro que uma vez, não sei quando, há muito tempo atrás, eu vi um programa num canal de televisão, esses canais fechados, não sei se foi o Discovery, não sei se foi o History, alguma coisa assim, tem muito tempo. E estavam falando justamente sobre Jesus Cristo. E o tema, eu me lembro que o tema que estava sendo tratado no programa é como é que, nossa, me faltou, os concorrentes de Jesus. E a intenção do programa era apresentar para a gente que na época de Jesus haviam outras pessoas que concorriam a esse status de Messias. Jesus não foi o único. Haviam outros rabinos, haviam outros possíveis profetas. Mas Jesus, quando passa pelas aldeias, pelos povoados, curando, tratando e anunciando o reino de Deus, ele estava apresentando as suas credenciais messiânicas. Por que isso? Porque era isso que o povo judeu esperava que o Messias pudesse fazer. Então, só Jesus levantou um morto de 3, 4 dias. Não era uma pessoa que teve um problema cardíaco, não era uma pessoa que teve um problema respiratório, ele teve que ficar 4 dias, entrar num estado irreversível, onde todo mundo entendia que aquela pessoa não podia estar mais viva, para poder dizer para aquele homem, Lázaro, venha para fora. Só o Messias era capaz de fazer isso. E Jesus, então, foi passando de cidade em cidade, mostrando para as pessoas que ele é o Messias. E, por tabela, esses milagres nos dão uma prévia de como será o reino consumado. Esse reino que Jesus está dizendo, a senhora, está chegando a vocês o reino de Deus. E ele começa a operar milagres, ele começa a curar as pessoas, ele começa a levar as boas novas. Ele está dando para a gente também uma prévia de como será quando isso tudo realmente estiver consumado e a sua igreja estiver com ele. E nesse lugar, no reino do Messias, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais doenças, não haverá mais tristezas, porque ele fará nova todas as coisas. Então, nesse lugar, ele mesmo vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Olha que coisa maravilhosa que é o reino do Messias. E a despeito daquelas pessoas depois terem morrido, vivido as suas vidas, isso é uma prévia do que vai acontecer no reino dele. No reino dele não há mais choro, não há mais morte, não há mais sofrimento. Todas as coisas são novas. E a Bíblia diz que Deus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Ao contrário disso, é o inferno. Muito batido por Jesus, muito falado por Jesus. Jesus descreveu o inferno da seguinte forma: ele disse que lá é o lugar onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e onde o fogo nunca se apaga. Isso aí não está em Mateus, está em Marcos capítulo 9, verso 44. Um lugar onde haverá pranto e rangeres de dentes. Aí sim, Mateus capítulo 12, verso 42. Essa é a descrição que Jesus está dando a respeito do inferno. Então Jesus, como eu falei, ele passou por todas as cidades anunciando a boa nova do Evangelho. Ele conhece, ele sabe o que é o inferno. Ele sabe o terror que é esse lugar. E a missão de Jesus, então, é passar por todos os povos e todas as aldeias, pregando essas boas novas do Evangelho, a boa nova da salvação. No capítulo 10 de Mateus, Paulo Júnior não precisa abrir, porque eu só vou citar esses textos para eu chegar aqui no texto que nós lemos, tá? No capítulo 10 do Evangelho de Mateus, Jesus envia 12 discípulos para que eles pudessem pregar de porta em porta. E Jesus fez uma advertência a esses homens. Ele disse, olha, vai haver casos que você vai chegar na casa das pessoas, ou você vai chegar num determinado povoado, e essas pessoas podem não receber vocês. Talvez essas pessoas, elas vão até ouvir você um pouquinho, mas logo, logo,
chegar lá num determinado povoado, ou vocês vão chegar na casa de uma pessoa, inicialmente ela pode te ouvir, ela pode te receber muito bem, mas pode acontecer que em um dado momento essas pessoas não serão mais hospitaleiras para vocês, talvez algumas podem ser até mais ríspidas. E na ocasião, Jesus disse aos seus discípulos, no capítulo 10, dos versos 14 e 15, aí sim Paulo Júnior pode colocar: se alguém não receber vocês, nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela casa ou daquela cidade, porque eu digo a vocês a verdade. No dia do juízo, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Olha só, nós nem chegamos no capítulo 11, né? Sodoma e Gomorra foram cidades consideradas símbolos do pecado. Daí vem para nós hoje, em pleno século XXI, aquela ideia, aquela caracterização do sujeito como sodomita. O que é o sodomita? É o sujeito que tem uma distorção na sua área sexual, porque esse era o clima daquela cidade, esse era o ponto nevrálgico daquela cidade. Eles tinham problemas nessa área. Então, se você voltar lá em Gênesis, eu não vou saber dizer agora de cabeça o capítulo, quando vai falar da destruição de Sodoma e Gomorra, que Deus manda os anjos para esse lugar, né, para a destruição de Sodoma e Gomorra. É interessante que quando os anjos chegam nessa cidade, os moradores da cidade querem pegar esses homens para violentá-los sexualmente. Eram pessoas com distorções sexuais terríveis. Então, o pecado de Sodoma e Gomorra, essa cidade ficou caracterizada como uma cidade símbolo do pecado, e pecados pesados. E Jesus está dizendo que o rigor para eles será menor do que aquelas cidades que estavam recebendo os seus discípulos. E isso é muito sério. Tem um comentarista desse texto que ele cita uma frase muito interessante, que ele diz o seguinte: todo ouvinte do Novo Testamento ou é muito mais feliz ou muito mais infeliz do que aquelas pessoas que vieram antes de Cristo. Por que isso? Porque o peso do conhecimento da verdade é muito grande. O peso de saber do Evangelho é muito grande. E aquelas casas, aqueles povoados que aqueles discípulos estavam entrando nesses lugares, eles estavam recebendo diretamente o Evangelho de Jesus Cristo, coisas que os moradores de Sodoma e os moradores de Gomorra não tiveram. Ele diz assim: olha, teria sido melhor que eles não tivessem conhecido o caminho da justiça, depois de o terem conhecido, voltar. O peso do conhecimento do Evangelho é muito grande. E aí, quando chega no início do capítulo 11, João Batista, preso, ele manda perguntar a Jesus se ele é o Messias que ele deveria esperar, ou que eles deveriam esperar, ou se ele deveria esperar por uma outra pessoa. Ou seja, João pregou a chegada do Messias, João desafiou o povo ao arrependimento, João denunciou o pecado de pessoas influentes e importantes na sua cidade. Isso resultou da condenação dele, ele se expôs por Jesus, ele está preso, ele vai morrer, e aí vem aquele pensamento: será que eu fiz a coisa certa? Será que eu lutei pela pessoa ou pela causa correta? Pinta essa crise na cabeça de João. E Jesus então manda responder: voltem e anunciem a João que vocês estão ouvindo, está no verso 4 do capítulo 11, voltem e anunciem a João que vocês estão ouvindo e vendo, os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Ou seja, diga a João, apresente para João as minhas credenciais messiânicas. É ele
é Jesus, o Filho de Deus, que está pessoalmente dizendo às pessoas: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Mas depois de falar sobre João Batista, aí no capítulo 11 ainda no capítulo 11, Jesus fala do estado de espírito das pessoas que estavam ouvindo a sua mensagem, tanto a dele quanto a de João, naquela época. Eu vou transliterar o texto aqui de uma forma bem contextualizada, para que você entenda. Está no capítulo 11, eu não sei, Paulo Júnior, se é lá a partir do verso 12, 10, mas à medida que eu começar a falar, talvez você identifique e coloque aí, tá? É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, vocês são iguais a crianças. Nada está bom para vocês. Se João é um homem que leva a sério a vida espiritual, vocês dizem que ele é um louco. Se eu ando no meio do povo pregando o evangelho, vocês dizem que eu estou me aproveitando das pessoas. Ou seja, nada presta para vocês. Nenhuma igreja presta. Toda a igreja está aí para enganar as pessoas, todo pastor é ladrão, os crentes são pessoas boas sendo enganadas, alguns são doidos, ou seja, nada presta. A geração de Jesus, ela é igualzinha à nossa, não se difere em nada. Gente é gente em qualquer tempo e pecado é pecado em qualquer tempo. A única coisa que muda é a época, a única coisa que muda é o tempo. Então aquela geração não é diferente de hoje. Olha, veio o filho do homem comendo e bebendo e dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Né? O verso anterior, o 18. Pois veio João que jejuava e não bebia vinho e dizem: ele tem demônio. Então assim, vocês não estão satisfeitos com absolutamente nada, nada presta. E aí quando chega no verso 20 do capítulo 11, que é o texto que nós lemos, é como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, eu vou engrossar o caldo. Eu vou mandar a real, eu vou mostrar a vocês qual é o problema. Então Jesus começou a denunciar as cidades que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque eles não se arrependeram. Olha aí. A palavra traduzida aqui por denunciar para nós é uma palavrinha que o evangelista, o Mateus, usou ela só 2 vezes. Ela é uma palavra forte. É um verbo forte na língua que foi escrita aqui. Então ele usou aqui e usou lá no capítulo 5, verso 11, quando ele vai falar sobre aqueles que pregam o evangelho, né, os crentes, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem. É a mesma palavra que está debaixo de insultar, é a mesma palavra que Jesus, agora Mateus usa para dizer que Jesus começou a denunciar. Essa palavra, ela traz uma repreensão enérgica. É como se Mateus estivesse dizendo: Jesus foi enérgico no que ele vai falar agora. Ele foi muito pontual, ele foi muito direto naquilo que ele vai falar. E por que Jesus estava repreendendo com tanto avidez nesse texto? Por 2 coisas. A primeira, porque ele havia realizado muitos milagres nessas cidades. Jesus havia dado às pessoas dessas cidades todas as provas possíveis de que ele era o Filho de Deus prometido por Israel. Não tinha mais nada do que duvidar. Todas as pessoas que viram aquilo já estavam recebendo as provas suficientes que Jesus poderia dar para uma pessoa de que ele é Filho de Deus. Então ele pregou nesses lugares, ele ensinou nesses lugares, ele curou nesses lugares, ele repreendeu demônios nesses lugares, mas mesmo assim essas pessoas não se arrependeram, não arrependeram dos seus pecados, não entregaram a vida a Jesus Cristo, não reconheceram Jesus como Filho de Deus, elas não se curvaram frente à soberania do Senhor Jesus. Deixa eu contextualizar isso aqui para ver se fica claro para você, não é? Imagine que Deus dá a você provas da existência dele. Ele te dá provas de várias formas, ele te dá provas naturais. A Bíblia diz que os céus glorificam a Deus, declaram a glória de Deus. Paulo, quando ele escreveu aos Romanos, ele diz que o homem é indesculpável, porque a própria natureza, ela dá provas da existência de Deus. O que ele está querendo dizer com isso? Que ainda que nós não tivéssemos a revelação divina, essa revelação que nós temos, que são as Escrituras Sagradas,
A própria natureza, ela declara que Deus existe. Por isso que o homem, em qualquer parte do mundo existente, ele é indesculpável. Ele pode até não saber colocar o nome Deus, mas ele tem essa ideia, através da natureza, que existe um ser que é maior do que ele e que ele deve prestar reverência a ele. Então ele vai ser julgado por Deus dentro da realidade dele. Então nós estamos falando lá do esquimó, daquele indígena que nunca viu, né, nunca se socializou, nunca teve acesso às escrituras sagradas. Ele nunca vai poder dizer para Deus assim, mas eu não tinha Bíblia, eu não te conhecia. Lá em Romanos, no capítulo 1, você vai ver que Deus, através da própria natureza, ele deixa muito claro a sua existência. Imagina que Deus fala também a sua consciência. Você pode se fechar, mas ele bate na porta da sua consciência, dando provas da existência dele. Nós chamamos isso de prova ontológica da existência de Deus. Ou seja, qualquer ser humano, em qualquer parte do mundo, ele tem como que escrito na sua própria essência a existência de alguém que é maior do que ele, de um Deus. Imagina que isso é uma realidade da apresentação de Deus à humanidade. Além disso tudo, nós temos aqui o privilégio de ter acesso a uma revelação especial da parte de Deus, ou seja, a Bíblia. Então, nela nós encontramos testemunhos fidedignos da existência de Deus. Você tem uma Bíblia, a Bíblia está disposta para todas as pessoas. Hoje você encontra a Bíblia até em supermercado. Nós distribuímos, essa igreja aqui mesmo, teve um ano que nós fomos fazer um trabalho de evangelístico, e se eu não me engano, nós distribuímos 1000 Bíblias aqui nessa cidade. Não foi isso, gente? Ou foi menos? Ou foi 100? Foi 1000? Então, está aqui, ó, um Gideão ali. Ó, o trabalho desse homem aqui, ele foi na semana passada, ou retrasada, a uma cidade aqui próxima. Não foi isso? Qual foi a cidade, irmão? Borda da Mata, distribuiu 500 exemplares do Novo Testamento. Foi isso? 500 exemplares do Novo Testamento. Então, todas as pessoas hoje têm acesso a essa revelação especial, que é a palavra de Deus. Então, você tem isso. Além disso, fora isso tudo, talvez você já tenha tido algumas experiências espirituais importantes. Você consegue identificar o cuidado de Deus, o amor dele, a graça dele e a misericórdia dele na sua vida. Talvez você reconheça que um dia uma situação bem difícil estava na sua vida, uma doença, ou um problema de trabalho, ou um problema de relacionamento, e você pediu a Deus livramento. Alguém orou por você e você entendeu que o milagre aconteceu. Talvez nós tenhamos casos como esse aqui nessa noite. Mas mesmo depois de tudo isso, mesmo depois de tantas provas do amor de Deus, da graça de Deus e da misericórdia de Deus e do cuidado de Deus, você continua sendo a mesma pessoa, fazendo as mesmas coisas que Deus desaprova. Ou seja, mesmo você tendo consciência que Deus existe e que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você não se arrepende dos seus pecados, você não se curva diante da soberania de Deus. Era essa denúncia que Jesus estava fazendo sobre aquelas cidades. E olha o que é interessante nesse texto, que Jesus não criticou essas cidades porque eles eram opositores do Evangelho. Não é essa a crítica de Jesus. Talvez tenha sido, essas cidades inicialmente, talvez tenham sido até muito receptivas, mas a crítica de Jesus denuncia essas cidades, porque diante de tudo que Jesus fez nelas, eles não se arrependeram dos seus pecados. Eles continuaram vivendo do mesmo jeito que eles estavam. Ou seja, você pode ser até mesmo um amigo do Evangelho. Você pode ser uma pessoa que você não se opõe a nenhuma religião. Você é uma pessoa legal, você é gente boa, mas você nunca houve na sua vida arrependimento. E se nunca houve arrependimento de pecados na sua vida, você está agindo igualzinho a cada uma dessas cidades. Entende? A denúncia de Jesus aqui não é pela oposição do Evangelho, mas é simplesmente pela dureza de coração, por não se arrepender dos pecados, por mesmo tendo tantas provas da existência de Deus, o sujeito está do mesmo jeito e sem arrependimento. Arrependimento é uma mudança completa de vida.
Arrependimento é aquele momento quando nós reconhecemos que nós somos pecadores perdidos. Não importa se somos pessoas boas aos nossos olhos ou aos olhos de outras pessoas, mas é aquele momento que nós entendemos que, a despeito disso tudo, nós dependemos da obra de Cristo para a nossa salvação. Só que arrependimento não é um jargão, não é uma coisa que eu digo, não é somente uma aceitação mental. Arrependimento resulta numa profunda mudança de vida. É isso que é arrependimento. Por isso você vê pessoas na Bíblia, como por exemplo o apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja de Jesus, mas um dia ele encontra Jesus no caminho de Damasco, e toda a sua vida é ressignificada a partir daquela experiência, e ele passa a ser agora o Paulo que você conhece na Bíblia. É por isso que você vê pessoas, por exemplo, como Zaqueu, aquele cobrador de impostos, né, um camarada completamente mal visto no meio da sua sociedade, mas o dia que ele encontra com Jesus, a sua vida é ressignificada e ele passa a ser uma outra pessoa. É por isso que existem na Bíblia homens como o evangelista Mateus, que nós estamos lendo o relato, as coisas que ele escreveu sobre Jesus Cristo. E é interessante que Mateus era um cobrador de impostos igual Zaqueu, um homem considerado pecador e malquisto pelo seu povo, mas a partir do momento em que ele ouve o chamado de Jesus, ele se torna uma outra pessoa. Ou seja, pessoas transformadas. Vidas contestáveis estavam em estado de condenação e se tornaram outras pessoas com outras atitudes quando se encontraram com Jesus. Eu não vou entrar aqui nos detalhes sobre essas cidades, mas se a gente pensar em Cafarnaum, por exemplo, né, ela foi uma cidade onde Jesus viveu. Você tem noção disso? Que Jesus, houve uma época da vida de Jesus que ele escolheu morar em Cafarnaum, ele escolheu viver nessa cidade. Ele morou nessa cidade. Betsaida provavelmente foi moradia de algum dos seus apóstolos. A Corazim, a gente não ouve falar muito de Corazim, né? Até a ideia de Corazim está aí, uma cidade que você não ouve falar, e você também não ouve muito falar das coisas que aconteceu, ou poderia ter acontecido em Betsaida, e até mesmo em Cafarnaum. Você vê que o ministério de Jesus e as coisas que Jesus fez foram muito mais amplas do que aquilo que nós encontramos nas Escrituras, né? É muito mais para além do que aquilo que nós podemos ler aqui. E essas cidades mostram isso, que a gente não tem relatos detalhados de tudo que aconteceu nessas cidades. Corazim, a gente nem ouve falar nisso, né, nesse lugar. Mas Jesus fez muito mais do que isso. É como se Jesus morasse no seu bairro. Imagina isso. Jesus morava no seu bairro. Todos os dias você encontra com ele. Você ouve ele falar, você vê ele fazendo milagres, você vê Jesus mudando a vida das pessoas, mas mesmo assim, você permanece firme na sua dureza de coração. A parábola do rico e do Lázaro, ela tem uma informação muito interessante para nós. O rico, a parábola diz que o rico estava lá no inferno. Eu não vou detalhar toda a parábola, porque senão vai dar um outro sermão, né? Mas morreram os dois, o rico e o Lázaro. Quase, eu creio que todos aqui, se não leu, conhecem a história, né? Havia um mendigo e havia um rico, os dois morreram, um foi para o céu, outro foi para o inferno. E aí, o rico, ao ver o tormento que ele estava no inferno, ele, num ato de desespero, ele diz para Abraão, que é o lugar onde o Lázaro está, o mendigo está, e diz assim: olha, pede Lázaro para ir lá na casa dos meus irmãos, falar para eles, para que eles não venham para esse lugar. E aí Abraão, ali, aquela figura representando o céu, né? Ele diz assim: olha, eles têm a lei e os profetas. Ainda que eu mande uma pessoa que já morreu lá, eles não vão acreditar nisso. Né? Então, diante disso, é como se a gente contextualizar hoje, é como se a gente dissesse o seguinte: a lei e os profetas deles é a nossa Bíblia. A Bíblia deles era isso. A lei é o Pentateuco, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Os profetas são os escritos proféticos, Isaías, Ezequiel, Amós, eles têm isso tudo, que eles podem consultar e chegar à conclusão de que Jesus é o Filho de Deus. Nós temos a palavra de Deus. E Jesus continua falando todas as vezes que nós pregamos o Evangelho. É como se Jesus sempre estivesse no seu bairro, é como se Jesus sempre estivesse na sua casa, é como se Jesus sempre estivesse encontrando com você todas as vezes que o Evangelho é pregado. Então, todas as vezes que você vai a uma igreja, Jesus está falando com você como falou nesses lugares.
Então, às vezes, você vem aqui, você volta e Jesus fala com você, mas você não se arrepende, não tem mudança de vida, não tem mudança de coração. E isso pode ser um problema muito sério para a sua vida, porque o texto diz o seguinte: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestido roupa de saco, coberto de cinzas, mas eu afirmo para vocês que no dia do juízo vai haver menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Então, observe que o que ele está dizendo, ele fala de duas cidades fenícias, Tiro e Sidom. Se você pegar lá, se você tiver curiosidade de ler a Bíblia, nós temos um capítulo, temos mais do que isso, mas nós temos um capítulo em Isaías 23 só de condenação a essas cidades. Eram cidades pecadoras, eram cidades que adoravam um Deus chamado Baal. Baal significa Senhor. A idolatria deles é o seguinte: eles colocavam senhores e deuses que não existiam no lugar do único Deus que existe. Essas cidades faziam isso. Então há profecias pesadas contra essas cidades. Entretanto, Jesus está dizendo que se eles tivessem ouvido e visto o que essas cidades viram e ouviram, eles se arrependeriam. E aí você pensa, pastor, mas será que isso é possível? É. Você pensa, por exemplo, na cidade de Nínive. A cidade de Nínive era uma cidade pecadora igual essa. E quando Deus levantou Jonas, Jonas pensou, tá louco, eu não vou pregar esse povo, eles são maus. E quando Jonas prega a cidade de Nínive, a palavra de Deus diz que a cidade se converteu. Tem noção do que é isso? Então, eles teriam se arrependido de Jesus e eles teriam vestido roupas de saco, eles teriam se coberto de cinzas, que era uma demonstração no mundo antigo de profundo arrependimento. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: ora, eles teriam se arrependido de uma forma profunda, eles teriam chorado, eles teriam se lamentado e eles teriam se voltado para Deus em contrição, arrependido pelos seus pecados. Porque o evangelho não chegou para essas cidades como estava chegando em Corazim, em Betsaida e em Cafarnaum. Talvez de uma outra forma, mas não como estava chegando nessas cidades. Por isso, haverá menos rigor. Mas para aqueles que viram os milagres de Jesus, haverá muito mais rigor. Como diz lá em Lucas capítulo 12, verso 48, a quem é muito dado, muito lhe será cobrado. Sabe qual a informação que existe aqui para nós? É como se Jesus estivesse dizendo para mim e para você assim: olha, existem pessoas que, se elas estivessem ouvindo o que você já ouviu até hoje sobre Jesus, elas já teriam se convertido. É como se ela estivesse dizendo assim: se tivesse pessoas que tivessem o privilégio de entrar num lugar desse e ouvir o que você está ouvindo, em lugar de você se fechar e de não se arrepender dos seus pecados, entregar a vida a Cristo, essas pessoas teriam feito isso. E você, com todo o privilégio de ouvir a palavra de Deus, seja pela internet, seja numa igreja, porque não é só aqui que nós pregamos a palavra de Deus, hoje a palavra de Deus está pregando, né? É YouTube, é rádio, é televisão, todos os lugares se fala da palavra de Deus. É como se Deus estivesse dizendo: você tem um privilégio incrível de ouvir a palavra de Deus, mas você não se arrepende dos seus pecados e você não entrega a vida a Jesus. Cafarnaum significa vila de Naum, ou vila do conforto. E é interessante aqui, porque aqui nesse texto, ela é retratada como uma cidade soberba, uma cidade que entende que não precisa dos milagres de Jesus. E a frase que Jesus usa aqui, olha só o que ele diz: e você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Olha só essa frase. Vê se ela tem semelhança com Isaías 14, versos 14 e 15, que o Paulo Júnior vai colocar. Olha a semelhança do texto. Okay? Verso 14. Subirei mais alto que as mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Verso 15. Mas as profundezas do céu você será levada e irá ao fundo do abismo. Isso aqui é uma profecia contra a Babilônia, gente.
uma das cidades mais promíscuas do Antigo Testamento, uma das cidades mais soberbas do Antigo Testamento. O que é que Jesus está dizendo? Cafarnaum agiu com altivez, com soberba, e a soberba e a altivez é um forte empecilho à mensagem do Evangelho. Pessoas que entendem ser autossuficientes e que pensam que não precisam de ninguém e nem de Cristo, essas pessoas fecham os seus corações para a mensagem do Evangelho. Para eles, Jesus é só um personagem, um personagem religioso, só isso, mas não soberano, não salvador, não o suficiente. Elas não compreendem a pessoa, ou melhor, elas não compreendem a dependência que eles precisam ter de Deus e precisam reconhecer de Deus. Esse é o empecilho da soberba. Então, ao mesmo tempo que Cafarnaum se eleva às alturas, Jesus disse que verdadeiramente eles seriam humilhados. Seol aí não significa necessariamente o inferno, mas é o estado de humilhação. Ou seja, aquela soberba daquela cidade os levaria a um estado de humilhação. Se você procurar aí na arqueologia dessa época, você vai ver que essa cidade realmente ela foi destruída e ela chegou a um estado completamente humilhante. Então, a mensagem de Jesus nesse texto para nós é: não desvalorizem a mensagem do Evangelho, não endureça o coração de vocês, porque haverá um dia final, um dia de juízo. Então, não despreze isso por mais que a sua vida esteja boa. A mensagem do Evangelho é para mim, a mensagem do Evangelho é para você. Como é que a gente conclui isso aqui, né? Presta atenção. Quando eu falo de arrependimento, eu não estou querendo dizer necessariamente que você é uma pessoa ruim. Não tem nada a ver com isso. Às vezes você é uma pessoa boa. Não tem a ver com a ideia de que você tenha cometido um pecado notoriamente grave. Não é isso. Arrependimento é algo que o Espírito de Deus produz no coração da pessoa quando ele reconhece que ele passou a vida inteira negligenciando Deus, negligenciando a sua vida com Deus, vivendo na sua autossuficiência, vivendo com a consciência de que Deus existe, mas vivendo como se ele não existisse, tocando a vida do seu jeito. Não tem a ver com o que você faz ou com o que você deixa de fazer. Tem a ver com o seu estado e talvez você nem saiba disso. Todos nós estamos debaixo do pecado. Não importa o quanto você é legal. Isso é bíblico. A Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Não importa o quanto eu e você sejamos gente boa. Não tem a ver com aquilo que a gente faz. Tem a ver com a natureza. A Bíblia também nos informa que o nosso estado, ele só muda quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e quando nós entregamos a vida a Cristo, porque só Cristo pode mudar a nossa condição, mais ninguém. É só Ele. Então, se hoje Deus estiver falando no seu coração, não endureça como as pessoas de Cafarnaum, como as pessoas de Corazim e como as pessoas de Betsaida, que tantas coisas viram da parte do Senhor Jesus, mas nunca entregaram as suas vidas a Ele. Então abra hoje mesmo a sua vida e aceite Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Amém? Vamos adorar o nosso Deus.